Ô Carla, e aí, falando um pouco da dinâmica econômica aqui do país, né? Muita gente apreensiva, setores, empresas, bastante ainda sem saber, com incertezas em relação à questão do tarifaço. As contas vão, 0,2%, 0,5% do PIB, com uma pressão desinflacionária, né, num curto prazo, mas ainda muito incipiente, né, muito sem saber o que realmente pode acontecer. Eu queria um pouco da sua percepção, né, sobre esses impactos, justamente por conta dessa incerteza. Se de um lado a gente tem setores que podem ser amplamente, né, impactados, outros acabam até encontrando um pouco mais de facilidade. Mas isso, na dinâmica, né, da economia do país, de setores específicos que a gente acaba lidando aqui no dia a dia, como que está a sua percepção diante dessa incerteza e de um fato que está posto, né? Está difícil de negociar com os Estados Unidos. Exato. Bom, em relação a esse tema, acho que a gente tem impactos de ordem primária e impactos de ordem secundária e terciária. Os impactos de ordem primária, eles são mais fáceis de vislumbrar e não são fáceis de estimar em termos de magnitude, né? E a gente está falando dos impactos de ordem primária. Que impactos seriam esses? Ora, você tem a imposição de tarifas, portanto, esses produtos precisam ser realocados em outros mercados. Um desses mercados, inevitavelmente, acaba sendo o mercado doméstico. O ajuste desse movimento acontece via preço. Então, a inflação no curto prazo, principalmente daqueles itens que têm uma velocidade de produção mais rápida, e são os itens perecíveis, eles tendem a trazer impactos deflacionários para o curto prazo. Isso foi verificado no IPCA de julho? Não, tá? Isso tende a ser maturado ao longo dos próximos 30 dias e pode reverberar sobre o IPCA de agosto e do IPCA de setembro, mas não impactou de forma significativa o IPCA de julho. Os movimentos de ordem secundária e terciária, que aí são muito difíceis de serem estimados, eles dizem respeito ao emprego, ao nível da atividade, né, e ao próprio investimento. Por quê? Porque tendo essa nova conjuntura estabelecida, existem investimentos, por exemplo, que eles já estão sendo levados a cabo. Ora, quem leva a cabo esses investimentos? Será que encerrará os investimentos que já estão em maturação nesse momento por conta disso? Ou será que encerrará esses investimentos, né? São vários fatores que dependem da sensibilidade dos agentes econômicos e não de um ajuste propriamente dito no curto prazo para estimar qual é a evolução dessas variáveis quando a gente pensa em mercado de trabalho e nível de atividade. É esperado, no entanto, que sim, nós tenhamos vetores de arrefecimento sobre o nível de atividade e sobre o mercado de trabalho. Agora, a magnitude, o tempo de maturação de tudo isso, né, é praticamente impossível de estimar. Hoje, acho que o governo acaba sendo a instituição que mais tem elementos para tentar estimar isso, né? E o fato do governo estar adiando as diretrizes desse plano de socorro, enfim, dificulta a nós do mercado financeiro algum tipo de análise mais acurada sobre os impactos efetivos de toda essa tarifação sobre o Brasil de modo geral, né? Uhum. Então, acho que, em suma, para fechar por aqui, impactos de ordem primária, majoritariamente inflacionários e positivos, né? Impactos de ordem secundária, é esperado que nós tenhamos algum arrefecimento em termos de nível de atividade, em termos de mercado de trabalho. O período temporal disso é muito difícil de estimar e a sua magnitude é mais difícil de ser estimada ainda.